hermenêutica bíblica. E o que é hermenêutica, de forma bem direta e simples? Hermenêutica é a arte de interpretar textos, basicamente é isso. E isso existe na filosofia, existe em linguística, existe no direito existe muito isso, inclusive tem uma disciplina na faculdade, eu sou um estudante de direito atualmente, tem uma disciplina que se chama hermenêutica jurídica. E aí, existe também hermenêutica no mundo da teologia, né? Que é a arte de interpretar textos bíblicos e também teológicos. Então hoje eu quero tratar sobre o emprego da terceira regra formal. E qual que é a terceira regra formal da hermenêutica? Sempre se deve consultar o texto, ou melhor, o contexto, isto é, os versículos ou capítulos que precedem e seguem o texto estudado. Então, o contexto do texto bíblico é isso, estudar o capítulo e o versículo, que precedem aqueles que seguem. Então, estudou lá Salmo 23, então estuda o Salmo 22 e o Salmo 24. Salmo 23, 5, verso 5. Então, estuda Salmo 23, 4 e Salmo 23, 6. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá, um emprego então. No Salmo de número 14, o primeiro verso, há a frase, não a Deus. Esse é o primeiro verso. Um leitor mal intencionado terá como provar suas teorias a partir da extração de uma frase ou palavra de seu contexto. Contudo, devidamente disposta no seu contexto, veremos que tal afirmativa vem de uma pessoa nécia. Disse o nécio em seu coração, não a Deus. Outro exemplo disso está numa das passagens mais distorcidas do texto bíblico, até porque sua abrangência é global, visto todos possuírem uma necessidade especial. Em Marcos 11, 24, Jesus disse, por isso vos digo que o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Os adoradores da falsa prosperidade defendem que se crermos, Deus nos atenderá em todos os pedidos que fizermos. À primeira vista, realmente parece ser esta a expressão do autor. Um exame mais acurado dirá diferente. Em 2 Coríntios 12, 8, 9, Paulo pede ao Senhor por nada menos que 3 vezes que lhe fosse afastado aquele espinho da carne, e segue mostrando a recusa de Deus. Assim, compreendemos que Deus não nos pode dar a qualquer coisa. Outras passagens da Escritura nos mostram com clareza coisas que Deus nunca nos dará. Logo, analisando o contexto de Marcos 11, 24, não haverá razão para acreditar que Jesus pretendia que tomássemos sua promessa no sentido literal e nos dar tudo o que pedíssemos sem condição alguma. Veremos outro exemplo em Mateus 13, 3 a 8. Apesar da parábola do semeador parecer possibilitar diversas interpretações, antes da aplicação precipitada de qualquer alegoria, deve o leitor ler os versículos 18 ao 23, em que as próprias palavras de Cristo nos dão a interpretação correta do texto. Cabe informar ainda que o leitor encontrará passagens obscuras onde palavras antônimas ou sinônimas trarão luz ao texto, como em Gálatas 3,17, em que testamento se explica pelo vocábulo promessa. As cartas de Paulo possuem mensagens e ensinos doutrinários cujo significado será mais bem compreendido depois de lido a carta por completo. Como cartas, estas devem ser lidas como tal, do início ao fim. Bom, então eu fico por aqui. No próximo vídeo, um alerta quanto ao emprego da terceira regra formal, ou seja, do seu contexto, né? Só para recapitular aqui, qual que é a segunda regra formal da hermenêutica? Sempre você deve tomar as palavras bíblicas no seu sentido indicado pelo conjunto da frase. E a primeira regra formal da hermenêutica: enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. Beleza? Então, até o próximo vídeo.